Ama, vamos ver se poderemos estar com a Mayra. E agora? Agora tá show de bola. Que estresse, amiga! Mas sabe que a vida é assim, né? A vida é estresse, né? A gente tem que saber driblar esses estresses todos, né? Nada por acaso. Nada é por acaso. Com certeza Tá. aconteceu para ti hoje, para tu poder ficar mais aflita, mais ansiosa, mas a vida é essa que a gente tem, né? E a tua vida é assim. Então, bem-vindos à vida da doutora Mayra Calef. É assim. Mayra, querida, vamos falar um pouquinho sobre a tua infância. Me diz, eu estava comentando com o pessoal que tu era uma primogênita de 5 filhos, que os pais não fizeram faculdade, que desde muito cedo tu querias fazer a faculdade, tu já estava determinada. Aí eu não sei que turbilhão a pessoa consegue ter dentro de si para poder fazer uma faculdade de farmácia, medicina ao mesmo tempo. Que, nossa, só uma loucura, pelo amor de Deus. Essa é Já a ficou Maracanã. cansada. Já ficou Hã? cansada. Já estou cansada, estou estafada aqui de tanto. Mas me conta, Mayra, porque é que nem eu digo para ti aquele dia que a gente já conversou. Saber sobre a Mayra Calef, as suas andanças, seus prêmios internacionais, seus reconhecimentos fora em congressos, a gente acompanha para a mídia, a gente sabe disso, sabe pelo Imama. Mas o que nós não sabemos é o que está por trás disso. Como é que essa pessoa chamada Mayra Calef se construiu ao longo do tempo, né? Como é que foi a tua infância? Como é que foi a tua determinação para fazer a faculdade? Como é que essas coisas todas aconteceram? Nós queríamos saber a tua trajetória. Muito obrigada, Suzana. Nós vamos conseguir hoje conversar um pouquinho. E se forem capítulos, tudo bem também, né? Porque às vezes a gente tem que fazer as coisas em capítulos. Isso. Mas o que eu tenho para dividir com vocês, e eu me sinto muito à vontade contigo, apesar de a gente não conviver, os nossos pais eram os melhores amigos. Exatamente. Isso muito, muito, muito legal entre nós, que a gente não convivia, mas eu sabia de ti pelo teu pai e eu tenho certeza que e vice-versa. E quando eu falo do meu pai, então, eu já vou falar um pouco na minha infância, que era aquele pai super exigente, que 9 não chega, porque não 10. Comigo, com os outros já foi bem mais fácil, porque eu era o exemplo. Então, essa história me carregou muito a minha infância e a minha adolescência, porque eu também tinha várias responsabilidades em casa com os meus irmãos, já que eu era a mais velha. E que tipo de responsabilidade, Mayra? Cuidá-los. De os meus pais saírem até assim à noite, bastante. Eles eram muito jovens. Quando a minha mãe me teve, ela tinha 19 anos. Nossa. E o meu pai, 22. Então, nossa. Quando eu tinha, sei lá, 10, quando nasceu 9, nasceu a minha última irmã, nós somos 5, eles ainda não tinham 30 anos. Então, imagina, né? A gente tem filhos de 30 agora ou mais e eles não querem nem saber de nada. Só que a minha mãe já tinha 5. E naquela época morava a minha avó junto, porque para nos cuidar. Mas não, né? Eu assumia muita coisa de cuidar. E então, assim, essa coisa do cuidar sempre foi legal. Era assim que era. Mas, Mayra, tu gostava de cuidar? Tu gostava de ter essa responsabilidade quando pequena, de cuidar dos teus irmãos? Eu achava que era a minha vida. Eu não sabia como é que era diferente. Então, era uma família bem católica, a filha mais velha. Bom, o que eu entendo agora, olhando para trás, é que o meu pai gostava muito que a gente estudasse. Se estudar, não precisa trabalhar, nunca. Estuda, estuda, porque eu não me formei em faculdade nenhuma, vocês têm que estudar, você tem que estudar. Então, assim, aquela coisa de tem que estudar. E eu fui estudar. E assim foi uma maneira de eu ir me liberando de todos aqueles afazeres domésticos, né?
Aí também, uma coisa que me fez muita diferença na minha vida foi a história da dança. Eu Por quê? Como é que era isso? muito cedo, ainda estudando no Instituto de Educação, eu comecei o balé, e era uma escola muito rígida, que tu conhece, a escola do professor Estudamos na Rola. mesma. Então, Isso. do professor Rola, atrás lá do Oswaldo Aranha, do Isso, na auditório. Juliana. Era dentro do auditório, a gente se Isso. apresentava lá, fazia ensaios lá, e depois, no fim do ano, era no São Pedro, lembra? Lembro, claro. No fim do ano, a gente se apresentava, então toda a escola se apresentava no São Pedro. Eu assim, tenho um carinho pelo São Pedro, eu até sou associada do São Pedro, de tanto que eu acho legal a minha história com a história do Rola. Bom, o balé também foca muito a gente, né? O balé, ou tu presta atenção na ponta e na tua postura, nos teus exercícios, ou tu não acompanha. Então, E para quem está nos assistindo e não estudou na escola de balé Rola, ele tinha uma varinha e ele andava pela aula e batia nas pernas da gente com a varinha, chamando a atenção para a posição correta das pernas. Isso, postura, perna. Postura. E a varinha batia. Não era força, mas não. Tac, tac, tac. Lembra disso? Lembro disso, claro. Bom, essa história é muito interessante, porque quando a gente estuda balé, e eu adorava aquilo, eu adorava, até hoje gosto, mas não pratico, era uma coisa de foco, disciplina, e depois tinha essa história de a escola ia se apresentar, os melhores ficavam na frente, os piores escondidos atrás, ninguém queria ficar atrás, né? Bom, acho que isso também foi importante. Eu estudava no Instituto de Educação, então, assim, sempre estudei em colégio público, sempre escola pública, só na faculdade, a medicina que eu fiz na PUC, né? Porque eu tinha escolhido até fazer farmácia, bioquímica na URGS. Então, bom, deixa pra lá, depois a gente fala nisso. O que eu acho legal aqui da minha história é essa história de cuidar e responsabilidade. Até hoje eu sou assim. Se tu tem... Ô, Mayra, deixa eu te perguntar duas coisas aqui. Com relação ao fato do teu pai e da tua mãe não terem feito faculdade, isso de alguma maneira te ensejou a fazer duas faculdades? Ou não? Não, eu acho que não. Eu acho que não. A questão foi que eu não sabia o que eu queria mesmo. Eu gostava de estudar, não importava o quê. Mas, aí de novo, influência do Calefão, que a gente chamava ele, o Calefão ou Calefinho, dependia. Como eu queria em primeira opção farmácia bioquímica, até por influências de uma pessoa muito legal na minha vida, que me ajudava a estudar quando eu era pequena, né? Que é a dona Conceição. A farmacêutica Conceição. Ela era farmacêutica. Farmacêutica, por isso que a história é farmácia. E eu achava legal tudo de botânica. Eu gostava de botânica, imagina, de química, tudo de experiências. E saísse fumacinha de preferência. E mudasse de cor, era outra história. Bom, enfim, quando eu fui fazer em primeira opção farmácia, meu pai não entendeu nada, né? Tipo, farmácia vai ficar atrás de um balcão? O que é isso? Balconista agora de farmácia? Não entendia muito bem isso. Mas aí ele disse, mas por que tu estuda tanto, não sei o quê? Faz também para medicina, já que não tem farmácia na PUC, faz também vestibular para medicina. Fiz. E fiz as duas no primeiro ano concomitantemente. E no final do primeiro ano eu me achei na medicina como nunca mais. Mas, Mayra, deixa eu te perguntar, tu fizesse a faculdade de medicina também, muito por determinação do teu pai, ou porque, na verdade, tu querias fazer? Não, eu assim, porque era ciências, era análise, era ciência, é a minha praia, eu sabia disso. Era humanas também, e foi uma coisa, assim, legal ter tido aquela experiência de um ano de
de secar cadáveres e fazer coisas. Tanto é que eu sou cirurgiã agora, né? Tanto é que na farmácia era muito teórico. A gente não faz nada, né? Só bem depois que a gente faz bastante coisa de experimentos e tal. Mas foi isso que me pegou. Não tem a ver assim, já que eles não fizeram, agora eu vou fazer dois. Não. Tanto é que depois eu descobri que muita coisa, assim, eu podia aproveitar numa, na outra. Eu fui fazendo bioquímica mais na URGS, porque era mais forte que da medicina. Foi complementando. E foi muito legal, porque no 5º ano eu me formei, no 5º ano da medicina eu me formei em farmácia. Daí eu tive um ano assim de ser farmacêutica, mas não durou nada, porque um médico nunca pode carregar o título de farmacêutico, que eu não sabia. Como assim, Mayra? A gente um médico não pode assim assinar como farmacêutico. Sim. Um farmacêutico não, ou tu é um ou tu é outro, tu tem que escolher. E eu daí, em vez de ter o CRM, eu preteria o CRF e não tive e abandonei aquela história. Mas isso não quer dizer que não me ajudou muito, que não me deu muito. Eu acho que muita coisa que eu sei de biologia molecular agora, de experimentos, de ser uma pesquisadora, vem daí, sabe? Vem da minha experiência na faculdade de farmácia, que é excelente, excelente. Eu tenho só cumprimento a todo o pessoal que trabalhou muito comigo. Que eles tinham, às vezes, né, Suzy, que me dá umas molezas, né? Porque eu tinha que ir para uma, ir para outra, ir para outra, ir para uma. As duas eram na Ipiranga, isso me ajudou bastante. Claro. Ô, Mayra, e me conta uma coisa, aí vai lá, tu termina a faculdade de farmácia, continua um pouco a medicina, aí tem todo o processo da residência. Como é que foi isso? Aí é um dos traumas que eu tenho e que deu uma virada sensacional na minha vida. Tu quer que eu deixe para depois? Tu quer guardar para o final? Não, tu é que sabe. Tu é que sabe. Vamos lá. É que a vida não é fácil, né? Então, no 6º ano de medicina, eu estava completamente médica. Eu recém tinha voltado do projeto Rondon, que é uma coisa que eu acho que tinha que voltar, né? De a gente ter aquela experiência. Então, eu fui fazer uma pesquisa, eu fui determinada a fazer uma pesquisa no projeto Rondon para ajudar a coletar dados para um PhD, para um aluno, que é o Dr. Frischner, lá da PUC. Eu coletei os dados para ele do PhD dele lá no Amazonas. No Amazonas. Em Benjamin Constant, perto de Letícia, fronteira Colômbia-Brasil. Num barco coletando amostras de alergenos. Uma coisa fantástica. Que eu isso ainda na residência? Não. No 5º ano. Tá. Ok. Mas aí que vem. Aí no 6º ano, eu sei, mas não vou falar, acontece uma tragédia com todos aqueles sextoanistas que já estavam se encaminhando, eu vou fazer isso com aquilo, eu vou fazer residência nisso, naquilo. Acaba a residência da PUC. Acabou. Como? Não ter residência na PUC. Acabou. Não ia mais ter no outro ano, quando ia ser o meu ano de residência. Olha. E a gente queria, como a gente gostava muito do hospital e tudo, queria ficar lá, né? No Hospital São Lucas e fazer residência lá com os teus mestres. Na época, o Gustavo Gomes da Silveira e o Dr. João Gomes, os meus grandes mestres. E queria seguir também um pouco do caminho do endócrino do Petraquinho, do Álvaro Petraco. Esses eram os meus mestres. Acabou a residência. Não. Acho que foi a primeira vez que eu me conheci como uma advocate, como uma injustiçada que não admitiu aquilo. E eu fui uma das lideranças do movimento, até de greve, de horror, de virar a mesa no 6º ano para ter residência de novo. A gente até contratou advogado
quem está me ouvindo que sabe desse sexto ano, que era no ano de 81. Aí não deu certo, mas eu tinha mais 2 ou 3 meses para estudar para residência, para poder fazer em outro lugar, porque não cabia dentro da minha cabeça não fazer residência. Sim, Até claro. hoje não cabe. Todo mundo tem que fazer residência. Enfim, já dei meu recado aí para esses alunos de medicina que acham que não tem que fazer. Tem que fazer residência. Aí eu estudei muito, 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 muito e passei no Hospital de Clínicas, que era o reduto dos estudantes da URGS. Claro. E eu e mais 2 pessoas só da minha turma entramos na URGS, na residência. Uma foi em dermato, eu fui na ginecologia obstetrícia, enfim. E foi maravilhoso, porque também me deu a noção de tudo do Hospital de Clínicas, que é um hospital fantástico, hospital escola, dedicado. E aí começou toda essa minha vontade de academia, que já tinha começado lá no Amazonas, né? Eu tenho mestres assim que me estimularam muito, que muitos não estão mais nesse plano. Mas, enfim, quando eu fui para a residência, eu fiz residência em ginecologia obstetrícia, mas assim, já querendo só fazer ginecologia e a parte de hormônios, da parte endócrina, que tem tudo a ver com a minha formação até de farmacêutica bioquímica. Claro, claro. E aí, nessa época, já estava enroscada, como diz o outro, né? Já. E eu terminei a residência e não quis fazer o R3, que era opcional. E aí nós começamos a nos preparar, eu e o pai dos meus filhos, para a gente ir para a Inglaterra. Deixa eu voltar a uma questão que me parece super importante. Tu falaste sobre o projeto Rondon, né? Que, nossa, quem participou e quem fez glorifica o projeto Rondon. Quais foram os teus grandes aprendizados no projeto no Amazonas? Olha, a primeira coisa é assim, conforto não é tudo na vida, né? Porque é muito desconforto ficar num barco cheio de mosquito, comendo comidas que tu não era da tua mãe. Então, assim, aqueles cuidados todos, acho que foram muito espetaculares, assim, de desapego, né? Desapego. A outra coisa é respeito por aquelas pessoas tão importantes ali que eram os indígenas, porque a gente foi em lugares completamente só passava barco uma vez por ano. Ano. Então era uma coisa assim muito espetacular. O jeito que a gente era tratado até, né? Eu estou só fazendo uma coisinha aqui rápida, porque deu um sinal aqui. Assim, de saber como as pessoas podiam ser iguais, mas totalmente diferentes entre si. Porque a área da medicina era igual, né? Eram pessoas. Eu tive a oportunidade de fazer parto junto com os indígenas, de comer comida deles. Eles viam e assim tocavam na gente como ETs, então eu também me senti um ET, né? Isso aí é importante quando a gente se sente assim. E eu acho que o mais legal de tudo foi a volta de saber como eu estava diferente. Por alguns meses, assim, como aquilo tinha me feito bem. E eu acho que é o que todas as pessoas devem, assim, sentir de ser tão carinhoso esse negócio. Eu fiz Projeto Rondon, né? Que a maioria das pessoas que estão aqui nesse Instagram provavelmente não sabe o que eu estou falando. Provavelmente não sabe. Ô, Mayra, esses aprendizados, aí eu desdobro em 2 perguntas. Primeiro, chama aquela vertente, a alma da Mayra cuidadora,
lá para os indígenas, e segundo, hoje ainda, tu guarda que tipo de ensinamento conquistado lá? Esse respeito aos indígenas, que eu acho que é uma coisa que a gente perdeu totalmente como sociedade. Parece que são pessoas que são, como é que eu vou dizer assim, são totalmente excluídas mesmo. Eu não acho que tem que ter cota para tudo na vida, sabe? Eu sou contra cotas, mas eu acho que a gente tem que trazer um pouco de mais respeito com a cultura deles, com o que eles querem, as opções deles mesmo, né? Porque eles estavam aqui antes da gente chegar. E aí, Mayra, dando um salto do Amazonas para a Inglaterra, que tipo de situação tu vivesse lá na Inglaterra? Foi fácil? Meu Deus! Eu cheguei na Inglaterra, assim, uma latina brasileira querendo fazer cirurgia, que até hoje é uma especialidade masculina, né? Em princípio. É mesmo? Graças a Deus tem muita mulher cirurgiã agora. Mas assim, eu não tinha, por exemplo, desenvoltura do inglês nenhuma. Eu tinha viajado só um pouquinho, mas eu não tinha. Então, eu me lembro muito bem que eu disse, não, eu tenho que falar bem, eu preciso trabalhar. Sim. Então, eu fui fazer um curso que eles ofereciam nas igrejas ortodoxas, assim, igrejas de bairro, de noite, de graça, para estrangeiros. Outro grande aprendizado, sabe? Não é melhor que ninguém. Tu é igual a todos aqueles que estavam ali, que queriam aprender uma língua e pelo menos se comunicar, né? Porque a gente nunca, como a gente não tem, não é nativo, a gente nunca vai perder esse sotaque que a gente tem, mas que dá para melhorar muito, dá. E eu acabei fazendo uma tese de doutorado em medicina em Londres, Universidade de Londres. Quer dizer que alguma coisa eu falava e escrevia, né? Ao final de 4, 5 anos. Quanto tempo lá, Mayra? Olha, eu fiquei assim direto 4 anos e meio, depois voltei quando eu tive o Thomas, em 88, e aí estava pendurado ainda o final do meu doutorado e a gente chama Viva, e a defesa do doutorado que é pública, né? E isso eu acabei o doutorado em 91. Então, na verdade, eu posso dizer que eu estudei lá, fiquei lá a maior parte do tempo, de 85 até 91, mas com épocas aqui. Sim, ok. Ô, Mayra, quando tu fala sobre ser mulher, latina, desejando ser cirurgiã, qual desses apetrechos são os mais resistentes? Eles têm maior resistência a eles? Ou é tudo? Não, eu acho que todos os meus colegas lá e professores, todo mundo era homem. Quem era mulher era a patologista e talvez uma ou outra residente de outras áreas, porque quem faz mama na Europa, e principalmente na Inglaterra, são cirurgiões gerais, não são ginecologistas. Até então, hoje. Esse foi o outro problema, porque eu tinha feito uma residência de ginecologia obstetrícia. E eles é segunda classe para ser um especialista de mama. Então, assim, é fazer o dobro, o triplo do que normalmente o outro fazia, que a gente tinha que fazer. E eu achava o seguinte, como eu não tinha mais nada para fazer, eu só fazia aquilo e fazia o meu melhor. Porque, apesar de a gente... E eu precisava trabalhar. A nossa bolsa era muito pequena. Era uma bolsa do British Council, que o ex-marido conseguiu, e eu não tinha conseguido por causa do inglês. Não era por causa
da medicina, era por causa do inglês, e aí era de dois com uma bolsa. Naquela época, os nossos pais eram contra a gente ter ido. Então, não tinha moleza, não mandavam nada. Depois, eles foram melhorando, e daí tinha aquela história dos $300, te lembra? Sim. Tá? Era só Mandar isso. $300 era uma coisa assim, dava para comer. Porque muitas vezes tinha que ou comer ao meio-dia ou de noite, né? Ô, Mayra, e o que te fez aguentar essa dureza, tanto a dureza lá do Amazonas, quanto a dureza da vida da Inglaterra? Mas, querida, é o que fez a minha vida. Para mim, não tanto o Amazonas, mas Londres é o antes e o depois da minha vida. Eu sou uma eterna londrina e eu continuo tomando chá com leite. Uhum. Né? Aquilo lá foi uma escola de vida para mim. E também tem essa questão de estar longe, né? Ou tu te vira, ou tu te vira. E eu acho que isso aí, isso é eu. Isso eu não conto muito com muita gente, sabe? Eu conto comigo. Vamos lá. Não tem essa de esperar, porque, ó, agora eu estou contando aqui com o Daniel, que está aqui me emprestando o Wi-Fi dele, porque senão nós não estávamos conversando. Mas eu estou falando de outro jeito. Eu estou falando de segurar a onda. Vamos segurar a onda. Então, essa casca grossa que às vezes parece que eu tenho mesmo. Eu tenho mesmo. Eu sou dura na queda. Eu imagino. E se não fosse dura na queda, talvez fosse muito difícil tu teres a profissão que tu tens hoje e seres presidente há 30 anos do IMAMA, né? Mas aí vem o lado indignado, né? Que eu puxei lá da minha primeira greve, que eu fui uma das líderes em 81, de não aceitar as coisas. Pode não ganhar. A gente pode não vencer sempre, mas que te faz uma pessoa mais forte, te faz. Mesmo que tu não ganhe. O que te faz mais forte, Mayra? É luta, é brigar, mesmo que eu não ganhe. Mas defender o meu ponto de vista, defender... E eu adoro ser convencida diferente, sabe? Mas vamos aqui, ó, negociar. Vamos lá. Porque se eu tiver errada, ok. Mas eu não ter residência, para mim, era muito errado. Era muito errado. Mas o fato de eu ter ido para o Clínicas, o fato de ter sido sensacional a minha residência lá, também me abriu portas para... Mas quem me ajudou para abrir a porta, olha só que legal, para a Inglaterra, foi o Dr. João Gomes da Silveira, que me disse assim, olha, eu conheço lá uma pessoa muito especial, muito legal, e que eu acho que podia ser esse o caminho. Mas eu não falo inglês. Eu não sei nem escrever inglês. Se tu fizer, vamos fazer a carta aqui, vamos fazer... Bom, eu fui com aquela carta. E depois, durante todos os anos que eu tive lá, o Dr. João ia lá para jantar com o meu professor, Professor Hayward, e eu ficava no meio dos dois, assim, e eu que fazia a comunicação, porque nenhum entendia a língua do outro, mas eles se amavam. E eu amava os dois. Sabe? Esses foram os meus grandes, assim, pais na profissão. O Dr. João Gomes e o Dr. Hayward. O que prova que, na verdade, a energia supera qualquer coisa, né? Nós temos a tendência a achar que a fala, a palavra é realmente determinante, assim, ela é importante, sem dúvida nenhuma, mas os teus exemplos agora mostram que, às vezes, a energia supera e é ela que embala o sonho, que embala a relação, né, Mari? Total, total. E a coisa, assim, de acreditar, né? E eu acho que naquela frase que tu colocaste lá, que tu me disse assim, me diz uma frase aí, né? É a história, assim, de...
não interessa o que eu já fiz. Vamos ver o que falta fazer. Então, essa é a Marie Curie que fez isso, não é minha frase. Tu olha para o passado, Mayra, ou tu olha para o futuro? Tá, não olho para o passado e sou meio esquecida do passado. Eu não guardo mágoas, assim. Eu tenho uma ou duas coisas que eu não perdoo. E Sim. Talvez eu não me vingo, mas também está escrito lá, não perdoei. Eu sei. Mas é para frente. É para frente. E a minha equipe pode te dizer isso assim, ó, tá, aconteceu isso, vamos ver o que a gente aprendeu disso, não tem o leite derramado, vamos para frente. Mayra, e aí eu quero te perguntar como é que isso se concretiza no teu dia a dia, porque a tua especialidade, ela é uma especialidade muito dura, muito delicada, e às vezes as notícias não são positivas. Como é que se trata um paciente quando se recebe, ou quando tu tem que dar um resultado positivo para esse paciente? Ou para essa mulher, melhor dizendo. Essa mulher pode ser homem também, viu? Homem também. Eu tenho pacientes homens aqui com câncer de mama. Pois é, câncer de mama, aliás, diga-se de passagem, que isso é um ponto importante, os homens não prestam atenção nisso. Homens também são vulneráveis, sim, ao câncer de mama. Então, não é só mulher, isso é um estigma que a gente tem que terminar com ele. Né? Exatamente. Voltando à pergunta, vamos lá. Mas a resposta para a tua pergunta é o seguinte, até hoje, e eu não... uma coisa importante, tá? Eu não minto, tá? Eu não minto. Não. Eu, às vezes, não digo tudo, mas eu não minto, tá? Sabe aquela coisa assim de uma criança, um filho da gente perguntar assim, tá, mas como é que eu nasci? Tu não vai lá explicar todo o processo da transa, né? Mas tu vai dar uma explicação. Então, assim, com o paciente, eu me preparo, Suzy, toda vez que eu vou entrar numa sala e dar um diagnóstico. Como assim? O que tu fazes? Eu estudo bem o caso, eu estudo bem, eu olho bem, eu vejo todas as nuances e tal, e digo, entro na sala e digo, nós temos um problema para resolver. Nós temos. Aí já começou é nosso problema, porque eu já incorporei como meu problema. Sim. As pacientes não sabem, mas agora elas vão rir se elas estão nos ouvindo. Mas elas são umas minisséries, né? Com vários capítulos. Então, tem várias minisséries na minha cabeça andando ao mesmo tempo. Claro. Porque cada uma é uma. E cada detalhe é um. E é incrível como quando a gente começa a conhecer uma pessoa, ela fica na cabeça da gente, a gente sabe tudo. Nome, tudo. E com quem vem, o que é, o que não é, tudo. E principalmente do caso. Elas até se admiram porque eu digo, tu engordou, né? A mama tá mais gordinha. Eu me lembro. Não tô dizendo de um dia para o outro, tô dizendo meses, um ano. Claro. Mas voltando para a notícia. A notícia é o nós, tá? Nós temos que resolver, porque agora ela é um problema meu também. Além do dela. Além de ser para ela. A outra coisa, eu penso com ela em voz alta. E vou escrevendo e desenhando. E escrevendo. Depois, no final, eu entrego o papelzinho. Sabe? Vamos lá. Vamos ver o que te assusta. Como é que é? O que tu pensa? Quais são as experiências que tu teve sobre isso? Já teve alguém na família? Nananã. E às vezes demora meia hora, às vezes demora 1h30. E é esse o problema de um consultório da doutora Mayra. Porque hoje foi o que aconteceu. Tinha gente indignada lá na frente, brabo, que vieram fazer checagem. E eu tive casos que eu tinha que me concentrar e ficar quanto tempo precisasse na frente da paciente. Não importa, para mim, eu não me lembro que eu tenho mais casos. Naquele momento, é aquela. Então, essa história do foco, né? Ah, tu faz muita coisa. Não. Eu faço uma coisa de cada vez. Foco. Eu tô aqui agora, eu não sei o que tá me esperando ali. Depois eu vou ver. Depois eu vou ver. Agora é a Suzy aqui que tá, né? Nós estamos aqui não é live, né? É numa sessão. É uma sessão.
Porque isso aqui é uma sessão, para aí. Com certeza. Uma outra pessoa muito importante na minha vida foi a psiquiatra que eu tive quando eu tive a minha separação, que não foi muito fácil, que foi assim, uma pessoa que me ensinou, às vezes, coisas assim, mas de quem que é o problema? É meu ou é da Suzy? Tá, é da Suzy. Então eu não vou ficar me metendo, deixa a Suzy se virar. Eu não estou falando um problema na medicina. Uhum. Esse é Oi, trancou um pouquinho? Para mim, trancou a Mayra. Olá, Mayra. Trancou um pouquinho, Mayra. Bem na hora que ela está fazendo uma terapia comigo aqui, eu estou sendo a terapeuta, ou ela está sendo a minha terapeuta, não sei bem. E aí, nesse momento, tranca um pouco, para talvez aumentar o suspense. Oi? Avisa que a gente vai botar lá de novo. Avisa que a gente vai de novo. Entrou, não? Avisa que eu vou tirar e colocar de novo. Mayra, tu quer sair e eu te convido de novo? Vamos fazer isso? Vou sair e vou entrar de novo contigo. Vamos ver. Vamos ver se a Mayra consegue entrar de novo. Bem naquela hora que ela estava falando sobre como fazer para dar notícias tão difíceis. E aí eu não me refiro à doutora Mayra, né? Quantas vezes nós temos notícias difíceis para serem dadas? E me parece que uma das coisas com as quais eu me deparo hoje em dia é que por mais que nós façamos muita coisa ao mesmo tempo, todos os dias, ainda assim, o que temos na nossa frente são pessoas diferentes. E as realidades são diferentes. E a coisa pior que existe é quando nós entendemos, ou nós achamos, que a pessoa de ontem, que não tem relação nenhuma com a de hoje, é igual. Não é igual, né? A nós, que somos empreendedores, somos líderes, a nós cabe o processo empático, né? A sensibilidade, de se colocar no lugar do outro, e sempre temos o cuidado de que cada caso é um caso. Cada pessoa é uma pessoa. Eu, esses dias, conversando com o doutor Emílio Moriguchi, geriatra, ele me explicou, Mayra, ele diz que cada vez que ele vai atender um paciente, ele reza. Ele reza para poder realmente dar o melhor dele. E quando o paciente sai, ele reza de novo, agradecendo e pedindo. Se eu não fui portador de todas as informações, por favor, me alerte para que eu dê essas condições amanhã. Que coisa, né? Então, É eu estava contigo. É a história de se concentrar, de estudar, de pegar energia, sabe? E outra coisa que eu acho legal é, assim, esquecer as coisas que tu tá sofrendo em casa, que tu tá com os teus perrengues. Aqui tu tem que focar no teu paciente e ele é único. Mayra, me explica uma coisa que eu queria ver contigo. Ok,
tu tens essa característica de uma mulher forte, disciplinada, estudiosa, que olha para o futuro, o passado constrói, mas o futuro que interessa. Tu faz tudo isso. Mas eu não imagino que as pessoas cheguem até aqui, algumas pacientes, e todas sejam iguais. Como é que tu ajuda as mulheres que vêm a ti, ou os homens que vêm a ti, a superar essa doença tão dramática e tão assustadora? Bom, primeiro é que eu acho que, voltando numa conversa que a gente teve antes, que a desinformação dá medo, tá? Uma informação Desinformação. de desinformação, o não conhecer uma coisa. A gente tem medo do que a gente não conhece. Então, meu Deus, eu só ouvi coisa ruim, eu tenho... As pessoas vêm falar muita coisa ruim, assim, eu conheço uma igualzinha a ti, só que morreu. Não, para. Sabe? Então, assim, o que eu digo o que eu ajudo em geral, depois eu vou entrar num particular de mulher. O que eu ajudo em geral é, assim, trazendo conhecimento e a possibilidade, as opções. E por que isso, porque aquilo, porque o outro, nananana, e vai para aqui, vai para ali. E a pessoa vai saindo da consulta assim muito mais aliviada porque ela tem um caminho. Alguém ajudou ela a fazer um caminho. Porque lá pelas tantas ela diz, mas eu costumo ser assim, eu costumo... Olha, vamos combinar uma coisa que agora, a partir de agora, tu é diferente. Porque tu não... Essa experiência muda. Ela é única. E tem que aceitar que agora tu vai entrar numa fase, numa jornada de uma experiência única, mas que existe muita coisa boa aí. Por incrível que pareça, Suzana, as pessoas aprendem muito com isso e dizem que a vida às vezes se tornou melhor. Porque elas Como assim? perderam algumas... Como? Aprendem o quê? Aprendem a valorizar... Boa. Aprendem a valorizar coisas importantes, aprendem a dizer não, aprendem a dizer não para quando as coisas ser queridinha para todo mundo. Não, se tu não quer fazer uma coisa que possa te fazer mal, não faz. Então, às vezes os maridos vêm aqui, e é isso que eu ia dizer, eles dizem assim, doutora Mayra, depois que a minha mulher lhe conhece, ela se tornou muito mais difícil. Adoro! Porque agora ela diz não. Então, isso é um valor, sabe? De a pessoa também não praticar o submeter, ser submissa, sabe? Ser sub, eu digo. Não, ninguém é sub, todo mundo tem que... E aí eu te pergunto uma outra coisa. Como é que a gente pode evitar a doença? Como é que a gente pode evitar o câncer? Quais são os fatores que evitam o câncer? O que pode evitar, melhor? A gente conhece os fatores de risco, né? Que são fatores de risco como obesidade, esse é um deles, como sedentarismo, isso não é papo, não, hein? É verdade. Uso abusivo de álcool, uso abusivo de hormônios fora de época. Tem muita coisa que aumenta o teu risco, mas não tem uma causa que tu possa evitar. O que pode ser evitado de morrer da doença? Isso dá. Por isso que a doutora Mayra obstinadamente fala do diagnóstico precoce. Parece como é que chama? A escudeira do apocalipse, sabe? Que é diagnóstico precoce. Porque se ele for precoce, na grande maioria das vezes, é temporário aquela fase. Ele não vai voltar. Então, a prevenção, na verdade, é de um mal maior. Morrer. Porque de ter, a gente não consegue evitar. E com o passar da idade, SUS e velhinho, mais risco. Mas a outra opção é pior, né?
A gente não está aqui nesse plano. Então, a gente quer viver, vamos se cuidar. As nossas mães, as nossas tias, as nossas avós, elas têm que saber que quanto mais casos, mais idade, mais tem câncer de mama. Por quê? Na mulher. Por quê? Porque é um processo degenerativo de múltiplas mutações que vão acontecendo. E quanto mais tempo, mais. Entendi. Ô, Mayra, outra Eu não estou pergunta. falando. Não, eu Desculpa. só queria completar. Eu não estou falando daquela mulher que já nasce com uma história familiar forte, né? Essa mulher já nasce com uma parte feita. Então, falta outras mutações depois para ela desenvolver a doença. Isso é diferente. Sim. Por isso que a mulher jovem, ela tem mais chance de ter história familiar com mutações. Aham. E eu queria ver contigo um outro aspecto que me chama a atenção. Tu és, há 30 anos, presidente voluntária do IMAMA. Por quê? Ai, se eu te disser a verdade, vai ficar chato. Então, tu Assim, pode dizer, porque acaba eu sou a presidente... Eu sou a fundadora do IMAMA, assim que eu me sinto, a mãe fundadora. Eu não preciso ser a presidente, mas é difícil alguém assumir. Eu não consigo passar esse bastão. Eu tento. Eu tenho vices ótimas, já tive vices ótimas para... Vamos lá. Eu tenho um conselho de administração, mas assim, assumir, ser presidente, ninguém quer. Tu quer, Suzy? Estou te convidando. Eu já sou presidente da Associação Comercial, que já me tira o couro. Não posso mais. Meu Deus! Tu tá entendendo? Sim. Que a gente cria um monstro e depois tem que assumir. Só que depois do IMAMA, a coisa escalou para nacional, para global, entendeu? A coisa escalou. Mas eu tenho bastante ajuda, Suzy. Eu tenho bastante ajuda. Então, assim, eu não trabalho todo o tempo em tudo que tem lá. Mentira. A caminhada mesmo, eu participei muito pouco e tinha uma equipe sensacional lá de dentro que tocaram a caminhada e foi maravilhosa. Tá, mas então, de novo, eu vou te fazer essa pergunta. Por que tu és, há 30 anos, a presidente do IMAMA? Porque não tem para quem passar o bastão ou porque tu não queres passar o bastão? Yes. Não queres? Não, eu quero. Não, eu quero. Eu quero. Eu tô procurando candidatos. E não tem nem candidatos. O fato é o seguinte, né? Tem duas coisas que são importantes. Primeiro, a gente é metida. E segundo, quando a gente entra no barco, não é para fazer mais ou menos, é para fazer direito, né? Aí não tem dia, não tem hora, não tem final de semana, não tem... Vamos nessa. Agora que nós botamos o pé no barco, bom, botou porque quis, né? Então vamos nessa. E aí não bastasse essa situação... Eu queria ser a presidente fundadora. Oi? E quando eu comecei com 30 anos com tudo isso, né, 30 e poucos, podia chegar umas gurias mais jovens aí e também pegar esse bastão. Eu preciso disso. Eu já tenho mais de 60, né, amiga? Cheia de gás, para com isso. Cheia de gás. Tá lá que é cheia de gás. Olho da gente. Isso sim. Mayra, deixa eu te perguntar, porque nós estamos chegando aos momentos finais. E eu queria te perguntar se tu pode nos contar uma situação importante na tua vida, emblemática na tua vida. Eu já falaste várias, mas enfim, uma daquelas que pode inspirar as pessoas que estão conosco, que estarão conosco também depois, porque essa live fica salva, né? Um episódio que aconteceu na tua vida, que exigiu bastante de ti, e como é que tu superaste esse episódio
E qual foi o resultado? E qual é o resultado? Olha, uma coisa que me deixou assim muito chateada, como vocês ouviram aqui, eu sempre fui uma pesquisadora, uma acadêmica. E eu fiz um doutorado na Inglaterra, fui fazer pós-doutorado na área de genética e câncer nos Estados Unidos. Então, era normal que eu quisesse ser professora, que eu quisesse a vida acadêmica. Mas a vida não quis. Eu fiz título, uma vez, eu fiz concurso para professora da URGS, a mastologia fica dentro da ginecologia obstetrícia, e aí caiu na minha prova fazer um parto obstetrícia. Eu já era PhD, pós-doutora, eu já tinha feito uma formação na Inglaterra de treino. Eu não queria ser obstetra. Eu não sabia mais, eu não me garantia mais. Aí eu não fui classificada, tirei lá, sei lá eu que lugar. Mas não me queriam. Uhum. E para mim isso foi muito dolorido. Muito, muito, muito dolorido. Porque eu estava pronta. Eu sou. Sabe quando tu é? Uhum. Só que eu sou de verdade. Como é que a gente diz? Eu sou de fato. Mas eu não sou de direito. Mas agora vem a parte boa. Então, eu comecei uma carreira acadêmica e até hoje eu publico e sou orientadora de mestrado, de doutorado, fora da universidade. Então, existe lugar para academia fora da universidade. Eu sou a prova. Porque ninguém discute, com tantos trabalhos publicados que eu tenho e com reconhecimento de PhD e pós-doutora que eu tenho, que eu não sou uma acadêmica de verdade. Mas eu não fiz carreira dentro da universidade. E depois dessa vez eu fui encontrando o meu caminho e não precisei mais da universidade. Mas era um desejo. Eu acho que isso... Era um desejo, sonho, né, Mari? Mas eu não... Era um desejo, era uma coisa normal. Era uma consequência quase da formação que eu tive. Tinha feito 2 faculdades, tinha feito tudo certinho, tudo direitinho. Agora, querer que eu faça um parto como eu sabia fazer mama, não, né? Então, eu entendo que a vida não quis que eu fosse professora da URGS. E aí eu não tentei mais lugar nenhum, porque deu, chega, eu vou achar outro caminho, e achei, né? E eu acho que essa coisa também de ser uma advocate, né? De lutar pelo direito das pessoas, direito dos pacientes, que é isso que eu faço muito, tem a ver com isso, né? Vamos dar voz para as pessoas que querem as coisas. Eu tive isso, mas eu não tenho uma frustração, viu? Porque eu acho que eu dei a volta por cima. Não. Eu dei a volta por cima. Eu fiz o que eu queria fora. Não foi mais fácil, claro que não, mas eu fiz. Eu sou uma acadêmica reconhecida internacionalmente. Isso é uma loucura, né? É uma loucura como o preconceito existe na nossa vida. E agora, te ouvindo, te assistindo aqui, é inimaginável que isso possa estar acontecendo. Porque na medida em que... E continua acontecendo, viu? Pois é. Na medida que nós temos a doutora Mayra conosco, que é uma pessoa especializada, com referências internacionais, gente, tudo isso tem que estar a serviço de quem precisa, que é o paciente. E da escola. É uma coisa inimaginável. Quando nós temos oportunidades de conversa como essa que eu estou tendo contigo, e que bom que tem pessoas nos assistindo e que outras nos assistirão, é bom de saber, gente, que o limite é colocado por pessoas. Porque assim, os cercadinhos e as reservas de mercado ainda existem. E aí existem pessoas como a Mayra, por exemplo, e como eu, que estão lá na situação comercial, batendo em cima de preconceito e de limite.
Não é fácil. É difícil, dói, a gente sofre. Mas vem cá, nós temos uma vocação para enfrentar pedreiro, então vamos nessa, né? Vamos nessa. Vamos adiante. Vamos adiante, Agora, fazer desse eu vou te falar uma algo coisa melhor. aqui, onde eu mais me realizei, onde mais eu me realizei como professora foi em construir uma escola de tantos mastologistas que eu ensinei, como residentes. Que genial. Então, esses residentes se tornaram mastologistas e que são pelo menos uns 25 que já estão aí na vida, né? Em vários lugares, em várias cidades, até em países diferentes. Tem um maravilhoso que está na Vanderbilt, que foi lá que eu fiz o meu doutorado, e lá ele é pós-doutorado, lá ele é professor da Vanderbilt, e ele fez residência comigo aqui no Hospital Minas de Vento. Eu estou ainda aqui no hospital, viu? Eu ainda estou aqui. E tem uma outra que eu adoro ela, que é uma pesquisadora que está na Bélgica, que fez doutorado em Heidelberg. Então, assim, isso aí, para mim, chega, né? Que legal. Que A bárbaro. maior parte do pessoal aqui do núcleo, Suzy, a maior parte do pessoal aqui do núcleo Mama, aqui do Moinhos de Vento, foram meus alunos. E agora são meus colegas. Que bárbaro. Que legal. Olha, Mari, eu quero te agradecer muito. Tu abriste uma brecha na tua agenda difícil, uma agenda tumultuada. Hoje, teu dia não foi fácil. Muito obrigada. Eu não tenho dúvida nenhuma de que tudo que nos contaste aqui se transforma em inspiração. E o Trajetória é, sim, o objetivo. Os exemplos de vocês são exemplos que geram e produzem inspiração. E o nosso mundo vai ser muito melhor se nós tivermos e convivermos com pessoas mais inspiradoras. Muito obrigada pela tua atenção, a tua querideza, como eu chamo, e com certeza, quando eu te encontrar a próxima vez, eu vou te dar um abraço, um beijo bem forte e dizer valeu muito. Que amor. Obrigada. Desculpe se a rede aqui não está muito boa, mas não, o que deu para fazer, assim que eu tenho. Nós conseguimos nos comunicar e tu conseguiste passar a tua mensagem de vida para as pessoas, e é isso que é importante. Ficamos aqui todos com gosto de quero mais. Quero mais saber um pouco mais sobre a vida da Mayra. Até a próxima. Tchau, gente. Tchau, querida. Beijo. Tchau. Tchau.